Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. Estamos mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, agora para os alunos da terceira série do ensino médio, né? Certo? O que a gente está estudando, galera? Qual o conteúdo que a gente está vendo aqui com vocês? Exatamente, está estudando geometria analítica, não é isso? Nós falamos agora das cônicas. Lembrando que já estamos estudando esse assunto já há algum tempo, né? Já é o quarto capítulo sobre esse assunto. Falamos aqui de ponto, né? Falamos aqui de circunferência, falamos aqui de reta e agora a gente está fazendo o estudo das cônicas, tá? E mais precisamente a elipse, tá? Estudamos aí na aula passada, a gente mostrou como é que se forma uma elipse, né? Qual é o formato, qual é as suas características, quais são os seus elementos, principalmente como ela é formada, né? No plano cartesiano. Hoje a gente vai dar continuidade a isso. Estudamos também a equação da elipse, né? O que mais nos interessa na geometria analítica é você dar esse trato da álgebra, né, em elementos da geometria. Tá? Então, reta para a gente aqui tem equação, circunferência para a gente aqui tem equação. E as elipses também são formadas, podem ser representadas por equações. Esse é o propósito da geometria analítica. Tá? Então vamos lá, hoje o que a gente vai ver? A gente vai estudar a equação da elipse quando o centro está fora dos eixos. Tá? Só para a gente lembrar, galera, que a gente já estudou equação da elipse quando o centro ele coincide com o eixo. Tá? Então você tem, por exemplo, aqui o meu sistema de eixos, né? Está aqui a origem, né, do meu centro de eixos. Essa é a origem 0, 0. Então, nesse caso aqui, que nós vimos isso na aula passada, o centro da minha elipse, ela coincide com o centro do meu sistema de eixos. É o que é mais conveniente se fazer, né? Se eu quero fazer o estudo da elipse, é conveniente que eu coloque o seu centro, né, sobre a origem do sistema de eixos. Fica mais fácil o estudo. Mas nem sempre isso é possível. E a gente vai ver exatamente o contrário, quando o centro da elipse está fora do centro dos eixos. Mas relembrando, ó, vocês têm essa situação aqui, ó, tem a elipse, tá? Lembra que de A1 para A2 é chamado de eixo maior, de B1 para B2 é chamada de eixo menor. Aí você tem o F1 para F2 é chamada de distância focal, tá? Então, nós temos aqui esse elemento A, que vale essa distância, né, do foco até o B1. Esse valor aqui, que é a distância do eixo menor, que é B. E aqui a distância focal, né? Forma esses elementos aqui que nós chamamos de A, de B e de C. Na verdade, A1 até A2 vale 2A, certo? De B1 até B2 vale 2B. E de F1 para F2 vale 2C. Beleza. Estudamos isso já, está lá no vídeo, assistam, né? Aqui, você lembrar que a gente montou uma equação, né? Então, a equação dessa elipse, quando o centro coincide com o centro dos eixos, é dado por essa expressão aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Tá? Esse aqui nós chamamos de equação da elipse. Agora, veja bem, tem duas situações ainda com o centro da elipse no centro dos eixos. A questão do eixo, né? Quando o eixo maior, ou seja, de A1 para A2, está sobre o eixo x, e quando essa distância do eixo maior está sobre o eixo y, né? Então, são duas situações diferentes, e aí vai haver aqui uma mudança na minha equação, tá? Então, quando acontece do meu eixo maior estar sobre o eixo y, tá? Aí a equação ela tem uma mudança, ela fica de que forma? Tá? Também estudamos isso aqui. Vai ficar x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Certo? Essa equação, o que mudou, pessoal? Estou achando bem parecido. Mudou que aqui embaixo do x ao quadrado é o b ao quadrado.
enquanto aqui é o A ao quadrado, certo? E aqui embaixo aqui do y ao quadrado, aqui é o A ao quadrado e aqui é o B ao quadrado, ou seja, há uma inversão na posição desses elementos. Lembrem sempre que esse A é sempre maior do que o B, certo? O A é maior do que o B. Então, se você observar que esse valor aqui, ó, é o maior do que esse, tá? Então, esse aqui vai ser o A, esse aqui vai ser o B. E quando esse valor aqui for menor do que esse, é porque ele está nessa posição aqui, ó, certo? Sempre o valor de A vai ser o maior do que o B, porque o A é um elemento do eixo maior e B é um elemento do eixo menor. Certinho? Bom, turma, beleza. Isso aqui foi o que nós estudamos, né, na aula passada. Acontece que nem sempre esse centro da elipse ela coincide com o centro dos eixos, tá? Se você observar no nosso exemplo aqui, ó, o meu centro da origem está aqui, o centro O, e o centro da elipse ele está fora desse centro dos eixos. Tá? Então, nesse caso, a equação também vai ter uma mudança. Então, eu tenho aqui um centro C de coordenada x0 e y0. Aqui também a gente vai ter duas situações, tá? Porque você vai ter o eixo maior paralelo ao eixo x, né? A elipse está deitadinha, né? Vamos dizer assim, para poder reconhecer. O eixo maior ele é paralelo ao eixo x, certo? E você tem a situação quando o eixo maior, que é eixo maior, paralelo ao eixo y, como se a elipse estivesse em pé. Tá? Também, da mesma forma que aqui eu tenho essas duas situações, quando o centro está fora dos eixos, também existem essas duas situações. Tá? O que vai mudar? Como é que ficam as equações dessas duas elipses quando acontece esse tipo de situação? Então, a equação vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, isso aqui igual a 1. Professor, quem é esse x0 e quem é o y0? São as coordenadas do centro. Porque o centro aqui não é 0 e 0 mais. O centro vai ter um outro valor. Então, esse x0 e esse y0, justamente as coordenadas do teu centro da tua elipse. Beleza? O que vai acontecer em relação a quando o meu eixo maior ele é paralelo ao eixo y. Eu tenho o centro, né, fora da origem. Está aqui minha origem, meu centro está aqui, ó, certo? Mas o meu eixo maior, que é A1, A2, ele é paralelo ao eixo y. O que vai mudar? Vai acontecer praticamente a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Só vai ter uma inversão desse A ao quadrado com B ao quadrado, certo? Só vai mudar nisso. Então, a minha equação, ela vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1, certo? Então, essa aqui é a equação da minha elipse. Então, turma, as nossas equações, né, nossas equações da elipse, quando o centro da elipse não coincide, não está sobre o centro dos seus eixos coordenados, é dado por essa expressão aqui. Tá? X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Tá? E também, quando ela está em pé, quando o eixo maior é paralelo ao eixo y, só basta você mudar, bota esse b ao quadrado no lugar do a ao quadrado e o a ao quadrado no lugar do b ao quadrado, lembrando sempre que esse a é maior do que b. Tá? Porque eu posso te dar uma equação, né, e você tem que saber se você tem essa situação ou se tem essa situação. Analisando os valores de b, você vai saber. Tá? Porque se esse elemento for menor do que esse, eu já sei que eu tenho esse segundo caso.
Agora, se esse elemento for maior do que esse, eu já sei que eu tenho aí o primeiro caso. Certinho? Beleza. Analisem isso, tira o print, que agora a gente vai fazer alguns exercícios aí. Vamos resolver algumas questões, duas questõezinhas envolvendo aí a elipse. Dá uma apagada aqui para a gente poder ter um espaço. E vamos responder a nossa primeira questão de hoje. Primeiro probleminha aí de hoje. Certo? Então, primeira questão. Determine a equação da elipse que tem centro no ponto 2 e menos 1. Certo? Esse é o centro da elipse. Então, eu já sei que eu tenho uma situação do centro da elipse fora da origem do sistema de eixos. Por quê? Porque se fosse sobre a origem, o centro seria 0, 0. Não é o caso. Tá? Ele falou também que esse 2A é igual a 6. Ele está dizendo que o eixo maior vale 6. E ele falou que esse foco aqui, galera, tem coordenada 0 e menos 1. Beleza. Ora, o que ele quer? Se ele quer saber a equação, tá? A equação dessa elipse, essa equação, turma, vai ser essa bem aqui, ó. Vai ser x menos x0 sobre b ao quadrado, mais y menos y0 sobre c ao quadrado, sobre a ao quadrado igual a 1. Por que eu sei, pessoal? Porque esse foco desse cara aqui, ele está sobre o eixo y. Então, eu tenho essa situação. Ó. Quem é o foco? O foco é 0 e menos 1. Tá? Então, eu já sei que o foco ele está aqui sobre esse eixo y. Tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Bom, o que eu preciso? Eu preciso saber o valor de B e eu preciso saber o valor de A. Certo? O valor de A. Eu vou deixar primeiro a equação do jeito que está aqui para depois a gente analisar. Ora, vamos descobrir aqui o valor de A. Aqui é fácil, né? Se eu tenho 2A igual a 6, eu já sei que esse A vale 3. Beleza. Já descobri o valor de A. Falta eu descobrir o valor de B. Como é que eu faço para calcular o valor de B? Galera, eu posso calcular o valor de B, valor de C, pela distância entre F1 e C. Tá? Se eu descobrir o valor de C, eu posso encontrar o valor de B, que é o que eu preciso. Tá? Então, vamos lá. A distância do ponto F, do foco, para o ponto C, isso aqui, para o centro, vai ser justamente o valor de C. Certo? Que esse elementozinho bem aqui, ó. Tá? Então, vamos calcular distância entre dois pontos, né? Nós já vimos isso aí lá na aula de ponto. Então, a distância de F1 para o centro C vai ser raiz quadrada, né? De 0 menos 2 ao quadrado. A diferença entre os dois valores de x, certo? Mais a diferença entre os dois valores de y. Então, vai ficar menos 1 mais 1 ao quadrado, né? Você sabe que esse valor vem para cá com sinal trocado, tá? Então, isso aqui é elevado ao quadrado. Tá? Eu estou calculando a distância do foco para o centro. Então, você vai ter, isso aqui vai ser igual a 4 mais 0. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, você tem um C igual a 2. Falta encontrar quem? Falta encontrar o valor de B. Ora, nós temos essa relação aqui, ó, tá? Usar até essa figura, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. O A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ó, se eu fizer isso, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou encontrar o valor de B. Né? Então, o A eu sei que é 3 ao quadrado. O B ao quadrado é que eu quero saber quem é. E o C ao quadrado é 2 ao quadrado. Tá? Nós vamos ter 9 igual a B ao quadrado mais 4. Fazendo essa conta aqui, galera, você vai ter que o B ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 5.
raiz quadrada de 5. Tá? O b vai ser igual a raiz quadrada de 5 e o b ao quadrado vai ser igual a 5. Certo? Então, o b vale 5 e o a vale 3. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui a nossa formulazinha. Tá? Já sei quem é um a e já sei quem é um b. Tá? Basta eu substituir. Vai ficar agora x menos o x0 é 2 ao quadrado sobre o a ao quadrado, que é 9, mais y mais 1, né, que é o yz, ao quadrado. Isso aqui igual a 1. Certo? Desculpa. 5. Certo? Então, eu encontrei aí a minha equação da elipse com os dados que ele me deu. Certinho? Vamos agora responder a nossa segunda questão. Então, pessoal, segunda questão, a equação 5x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 20x menos 28y menos 16 representa uma elipse de centro no eixo maior paralelo ao eixo x. Determine o centro dessa elipse. Então, turma, a gente vai ter que dar uma arrumada nessa equação aqui, ó. Perceba que ela não está na forma tradicional, né? 5x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 20x menos 18y menos 16 igual a 0. Vou tentar deixar essa equação aqui nesse formato aqui, ó. Tá? Nesse formato aqui. Então, beleza. Vamos arrumar os termos semelhantes. 5x ao quadrado menos 20x mais 9y ao quadrado menos 18y. E vou mandar o termo independente para lá, o 16. Certinho? Olha só, vamos colocar aqui, ó, o 5 em evidência. Se eu colocar aqui o 5 em evidência, fatoração, aqui dentro do parênteses vai ficar quem? Vai ficar x ao quadrado menos 4x. Né? Você divide, né, pelo 5. A mesma coisa aqui, eu vou colocar o 9 em evidência. Colocando o 9 em evidência, eu vou ter y ao quadrado menos 2y igual a 16. Né? E você divide pelo fator comum. Olha, como eu quero que esse elemento fique ao quadrado, eu vou acrescentar um valor aqui para transformar isso num trinômio quadrado perfeito. Fazendo isso, vai ficar 5, que multiplica x ao quadrado, menos 4x mais 4. Estou acrescentando 4 para transformar isso aqui em um trinômio quadrado perfeito. Mais 9, multiplicado por y ao quadrado, menos 2y, mais 1, igual a 16. Acontece, turminha, que eu estou acrescentando 20 de um lado e 9 do outro. Eu tenho que acrescentar também dos dois lados. Não é isso? Tem que acrescentar dos dois lados. Então, aqui vai ficar mais 20, mais 9. Ok? Bom, fatorando ou transformando no trinômio quadrado perfeito, eu vou ter 5 multiplicado por x menos 2 ao quadrado, mais 9 multiplicado por y menos 1 ao quadrado. Isso aqui igual a 45. Certo? Igual a 45. Lembrando que esse elemento aqui fica 1, né? Na fórmula. Então, o que eu posso fazer para que apareça 1 aqui? Eu divido todo mundo por 45. Tá? Se eu dividir aqui todos por 45, fazer uma divisão, eu posso fazer isso, não tem problema. Né? Vou dividir todos por 45, eu vou ter o quê? Eu vou ter 5 por 45 dá 9, aí eu vou ter x menos 2 ao quadrado sobre 9, mais 9 dividido por 45 vai ficar y menos 1 sobre 5. Se você simplificar esse 9 com 45, dividindo os 2 por 9, igual a 1. Pronto, galera. Ó, aí eu consigo encontrar o centro. Quem vai ser o centro? São esses dois caras aqui, ó. 2 e 1. Vim para cá com o sinal trocado. Encontrei o centro da minha elipse. Ok? Então, turma, valeu. Um abraço. Hashtag fica em casa aprendendo.